Fala pessoal, um abraço para vocês, especialmente para vocês, Esmeraldino. Vamos a partir de agora falar desse Corinthians e Goiás, jogo hoje lá na Arena do Corinthians, né, lá em Itaquera. Jogo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo era para ter acontecido antes da Copa América, mas acabou sendo remanejado para agora, devido à participação corintiana na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Então, essas equipes têm esse jogo atrasado que será cumprido hoje. Antes da gente entrar no jogo de hoje especificamente, vamos falar aí da história do jogo entre essas duas equipes. Olha aí o retrospecto. 49 jogos, 18 vitórias do Corinthians, 13 vitórias do Goiás, 75 gols do Corinthians, 52 gols do Goiás, 18 empates. Então hoje teremos o jogo de número 50. Goiás e Corinthians vai se tornar aí um confronto cinquentenário, 50 jogos, uma marca importante para as duas equipes. Vamos relembrar aqui como é que é este retrospecto lá em São Paulo. 22 jogos, 4 vitórias do Goiás, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates. O Goiás não vence o Corinthians desde 2013. Foi a última vitória alviverde, 2-1 lá no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Era aquele time comandado pelo técnico Anderson Moreira. O primeiro jogo entre as duas equipes foi no dia 19 de setembro de 1968. O Corinthians venceu um amistoso aqui no Estádio Olímpico por 4-1. O último jogo, 15 de outubro de 2015, pela Série A, o Corinthians ganhou do Goiás por 3-0 lá em Itaquera. O Goiás nunca ganhou do Corinthians em seu estádio. Foram apenas 2 partidas, mas ambas vencidas pelo time paulista. 5-2 em 2014 e 3-0 no ano de 2015. Vamos relembrar aqui para o torcedor do Goiás uma memória positiva, né, deste confronto contra o Corinthians. Em 2000, as duas equipes se enfrentaram pela Copa João Avelange, na abertura da Copa João Avelange. E o Goiás venceu o Corinthians por 3-0 aqui no estádio Serra Dourada, com 3 gols do atacante Dil. Olha o Goiás que jogou naquele dia, do técnico Hélio dos Anjos: Arley, Luciano Baiano, Júlio César, Silvio, Criciúma e Marquinhos, Túlio, Josué, Marabá e Fernandão, que saiu para a entrada do Fernando Nunes, Araújo, que deu lugar ao Evair, e o Dil, autor dos 3 gols. O Corinthians do Vadão tinha jogadores como os zagueiros Adilson e Fábio Luciano, o Vampeta, Marcelinho Carioca, Luizão, Everton. Era um time competitivo também, aquela equipe do Corinthians, e o público pagante foi de 30.823 torcedores no estádio Serra Dourada. Então aí um pouquinho da história entre Corinthians e Goiás. Agora vamos falar do jogo de hoje. Esse jogo de número 50 entre Corinthians e Goiás. O time paulista vive um melhor momento. Isso é uma coisa em que pese na tabela de classificação a diferença de pontos seja de apenas 3, mas o Corinthians, que não faz uma grande campanha, mas está o tempo todo ali brigando pelo G6. Inclusive hoje, se o Corinthians não perder para o Goiás, ele vai entrar nessa faixa de classificação para a Libertadores, superando pelo menos o Internacional. Já o Goiás, o principal problema do Goiás nem é a pontuação e a colocação na tabela, mas é o momento que a equipe vive, né? O Goiás sofreu muito depois da Copa América, ainda não venceu e tomou 2 goleadas acachapantes para o Santos e para o Flamengo, e esta última para o Santos, inclusive derrubou o técnico Claudinei Oliveira. Então, para mim, o principal problema do Goiás para esse jogo de hoje é psicológico. Mais do que as questões técnicas e táticas, o Goiás precisa se recuperar psicologicamente para este jogo. E isso eu confesso que eu não sei se o Goiás terá essa força para conseguir, neste espaço, né, de apenas 3 dias, se recuperar psicologicamente e ainda fazer um grande jogo. Porque para conseguir um resultado lá em Itaquera, o Goiás vai ter que fazer um grande jogo em todos os quesitos. Com um ótimo comportamento tático, com jogadores com um nível de atuação muito bom, tecnicamente falando, e ainda a equipe precisa ter uma força psicológica muito grande. E este, no meu modo de ver, é um dos principais defeitos deste elenco do Goiás. É um elenco psicologicamente fraco.
sempre nessa temporada em que ele foi submetido à pressão, sempre nessa temporada em que ele foi sofreu golpes, ele acusou. Na final contra o Atlético, na Copa do Brasil contra o CRB, quando tomou o gol, saiu por 1-0, depois não conseguiu reagir, empatou ainda, mas não conseguiu virar, mesmo jogando aqui na Serrinha. Aí veio a final do Campeonato Goiano, veio o jogo contra o Flamengo, veio o jogo contra o Santos. Então é uma equipe que acusa o golpe, né? Ela sofre algum revés forte, ela acaba sucumbindo, e aí isso é um fator preocupante para esse jogo e para o campeonato de um modo geral, né? Porque eu não vejo um líder nesse time. Neste momento que é importante você ter um líder, um cara que chega, em alguns momentos dá bronca, em outros momentos pede calma, segura o jogo, tenta controlar aquela instabilidade para depois a equipe voltar a competir dentro do jogo. E o Goiás não consegue fazer isso. Quando ele toma um gol, ele cai e se esparrama pelo chão e não consegue mais levantar e enfrentar o seu adversário. Vamos falar um pouquinho desse adversário do Goiás, depois a gente entra no Goiás. O técnico Fábio Carrilli ele tem feito várias variações na sua equipe, né? Especialmente porque o Corinthians está envolvido também na Copa Sul-Americana. Então, alguns jogadores jogam 2, 3 jogos, depois dão lugar a outros. Hoje existe a possibilidade, por exemplo, dele poupar o Sornosa, o Wagner Love e o Gabriel, os 3 volantes. São os 3 mais cotados para deixar a equipe em relação ao time que enfrentou o Palmeiras. Neste caso entraria o garoto Matheus Jesus ali no meio campo, o Matheus Vital também no meio campo no lugar do Sornosa e o argentino Bozelli no comando de ataque. Tendência do Corinthians para hoje: Cássio, Fagner, Manuel Gil e Danilo Avelar. Uma boa defesa, para mim o Manuel é o ponto fraco dessa defesa. É um jogador muito bom no jogo aéreo, especialmente ofensivo, mas lá como marcador, como zagueiro, para mim ele é o elo fraco dessa corrente. Júnior Urso, bom volante. Matheus Jesus ganhando a primeira oportunidade como titular. Matheus Vital, um jogador cheio de altos e baixos. Pedrinho, a grande referência técnica desse time, jogador muito qualificado. Bozelli é um centroavante mesmo, de boa capacidade, tem que estar muito atento com ele. E o Cleison é um jogador que tem ajudado muito o Corinthians pelo lado esquerdo, muito forte no jogo de mano a mano. O Corinthians não é um time ofensivo, é uma equipe que de poucos gols, poucas finalizações. O Corinthians é apenas o 18º time que mais finalizou, tem a 8ª média de posse de bola e é um time que tem 13 gols, a mesma quantidade marcada pelo Goiás. Então é um time que joga muito pelo resultado. Enquanto o Santos e o Flamengo são times que jogam pelo gol, em busca do gol o tempo todo, o Corinthians tem uma outra característica, ele joga pelo resultado. Se tiver 1-0, o Corinthians está mais do que satisfeito, e o Fábio Carrilli sempre atuou dessa forma, né? Tanto é que o Corinthians nas últimas 3 temporadas não marcou 4 gols em nenhum jogo. Pra você ter uma ideia aí de como é o desempenho dessa equipe comandada pelo treinador Fábio Carrilli. E o Goiás? Técnico interino Robson Gomes, ele conta aí com o retorno do Daniel Guedes, volta no lugar do Kevin, e ele não tem para o jogo de hoje o Iago, Giovanni Augusto e Marlone, jogadores que estão fora do jogo por um acordo entre as duas equipes. Todos os 3 têm contrato com o Corinthians, estão emprestados ao Goiás. Tendência é que o Fábio Sanches jogue na zaga pela primeira vez, né, como titular neste Campeonato Brasileiro. E ali no meio campo ele mantém uma dúvida. 3 jogadores brigam por 2 posições: Iago Felipe, Renatinho e Leandro Bárcia. Destes 3, 2 devem começar jogando este jogo lá em Itaquera. Se o Iago Felipe entrar na equipe, o Goiás deve ter um meio campo aí com Giovanni, Léo Senna e Iago Felipe. E aí tem uma tendência ali no ataque entre Renatinho e Bárcia, para quem será o companheiro de Kaique e Michael. Se o Renatinho entra no meio e o Iago Felipe fica no banco, aí ele fica no meio campo com Giovanni, Léo Senna e Renatinho, e lá na frente o mesmo ataque: Leandro Bárcia, Kaique e Michael. Eu acredito inclusive que o Renatinho vá começar o jogo. E aí a dúvida mais forte aí seria entre Iago Felipe e Leandro Bárcia. Se o Iago Felipe começar, o Renatinho joga no ataque. Se o Leandro Bárcia começar, o Renatinho joga no meio campo. E não tem como o Robson inventar, né?
Ele não vai fazer uma revolução tática no Goiás neste momento. Então a tendência é que ele entre mesmo no 4-2-3-1, que é o mesmo sistema que o Goiás veio usando aí ao longo desta temporada, especialmente no momento de atacar, e que na hora de defender o Goiás vai marcar ali nas suas tradicionais duas linhas de 4, provavelmente bem próximas da sua área, para tentar parar essa equipe do Corinthians. Eu não confesso que eu não estou muito confiante no Goiás para esse jogo de hoje, especialmente devido ao momento psicológico da equipe. Eu acho que o Goiás ele tem deficiências técnicas, apresentou deficiências táticas nesses jogos pós-Copa América, mas a principal deficiência que esse time tem apresentado é a deficiência psicológica. E eu não sei se em apenas 3 dias o Goiás vai conseguir se recuperar. Mas torcer para que esse elenco mostre força para esse jogo de hoje lá diante da equipe do Corinthians. Vamos aguardar, né? E depois do jogo eu vou fazer aí um novo vídeo fazendo essa análise, né, do que foi esse jogo lá em Itaquera. Mas se você perguntar qual time você colocaria, essa é uma boa pergunta. Eu colocaria só do meio para frente, né, que a defesa ali não tem como ter dúvida, Giovani, Léo Senna e o Iago Felipe. Eu dava uma reforçada nesse meio campo. O Leandro Barça é um jogador que tem caído, colocaria ele como opção para o segundo tempo. E no ataque eu colocaria Renatinho, Kaique e Michael. Acho que o Goiás teria um controle de bola maior. Iago Felipe é um jogador que consegue ter alguma qualidade com a bola no pé, o Léo Senna também, o Renatinho também. Então o Goiás formaria um trio ali, né, de meio campo, ataque, com jogadores que conseguem segurar um pouco mais essa bola, até para que a defesa possa respirar. Porque lá na Vila Belmiro a defesa do Goiás não respirou em momento nenhum. Mas vamos ver o que é que o Robson Gomes vai fazer. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Obrigado aí pelos comentários. Inclusive quero agradecer pelo nível dos comentários, sempre muito educados. Só outro dia que entrou um rapaz aí, mas nem era torcedor aqui do futebol goiano. Entrou ali, mas eu já inclusive excluí o comentário, porque não agregava nada. Mas eu agradeço muito aí pelo nível de comentários de todos vocês. Eu penso que é assim que a gente consegue evoluir no debate. Um abraço e até a próxima.